Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com apoio da área de História da Ciência da PUC, que apesar de muita gente conhecer a PUC na Monte Alegre, é um campus que fica do outro lado da cidade, do outro lado da Consolação, na Marquês de Paranaguá, um campus muito bonito, uma arquitetura do Rino Leve dos anos 40, com uma influência italiana no Brasil, e que, aliás, foi um prédio feito por causa da guerra com muito pouco metal, é uma experiência nova de arquitetura, e o prédio está lá e a nossa área de História da Ciência realiza estudos pós-graduados, mestrado, doutorado, pesquisas, tem um banco de dados, talvez uma das primeiras bibliotecas digitais no país, porque a gente não tinha como ter livros de História da Ciência, a gente trazia os microfilmes, digitalizava os microfilmes e a partir daí nasceram muitas pesquisas interessantes sobre a história da ciência, tanto no Brasil como no mundo inteiro. E, como sempre, o programa Nova Estela procura trazer algum tema que, a partir de um estudo histórico da ciência, da tecnologia, nos ajude a entender o mundo que a gente vive. Esse sim, um mundo que tem uma influência muito grande da ciência e da tecnologia desde o século, pelo menos do 19, do 20 e agora no 21, a gente passou a ter uma vida completamente trançada com aspectos da ciência e da tecnologia. Hoje nós temos um convidado muito especial que já esteve conosco aqui no Nova Estela, está retornando, né, que é o Diego Iraeta. O Diego Iraeta é formado em jornalismo pela UNB e fez sua pós-graduação na Inglaterra, em Sussex, uma universidade bastante importante na Inglaterra, com pesquisas muito reconhecidas, né? E, aliás, qual foi a sua área? Muito bem-vindo novamente, obrigado. Diego, retornando. Qual foi a sua área do mestrado aí? O mestrado foi em mídias digitais. Justamente as mídias digitais que estão transformando o mundo e já colocando o Diego na pauta do nosso Nova Estela de hoje. Diego, o jornalismo, né? Isso depois a gente pode até falar um pouquinho em relação ao mundo científico, né? Ao jornalismo científico, e não só a publicação da ciência, mas primeiro vamos falar do jornalismo como um todo. O jornalismo ele deve ter tido muitos momentos na história da humanidade, né? Eu estava lendo outro dia que na Idade Média o taberneiro era, na verdade, o grande jornalista da época, porque era a pessoa que encontrava todo mundo viajando, recebia notícias de todos os lugares, muitas vezes era uma boa prosa, né, típica de taberna, né, e era talvez a maior fonte de informação que os reis, né, todo mundo tinha, e era uma informação oral, né. Depois a gente vai passar por uma época com uma informação impressa, né, e vai surgir o jornal, né, aquele jornal que quando eu era criança a gente embrulhava o peixe, a carne no dia seguinte, né, porque o jornal só valia no dia do jornal. E também, apesar do jornal ser impresso, né, ele teve um concorrente que também é muito forte, continua muito forte, que é o radinho, né, a transmissão oral também ampla pelo mundo, né. Agora, e daí a gente pode, né, aprofundar com a televisão, com o cinema e esse mundo das mídias digitais que a gente está vivendo. Como é que você está vendo assim, o jornal nesse contexto, nessa história de grandes transformações, e estamos vivendo provavelmente uma na nossa própria vida, né? Olha, o jornalismo está definitivamente em transformação. Acho que muitas redações dos jornais, publicações impressas, mas também de televisão e de rádio, ainda não se deram conta de que o fluxo de informações tem mudado muito. Antes, os jornalistas eram os gatekeepers, ou seja, eles eram os guardiões dos portões com as pautas, as notícias. Então, éramos nós jornalistas, nós integrantes da imprensa que definíamos o que sairia no jornal do dia seguinte ou não. O que era tema para ser debate do público, das pessoas em geral. E com o advento das redes, não só redes sociais, internet, todo tipo de mídias digitais, o que nós observamos é uma horizontalidade. Os canais estão de repente na mesma plataforma e de repente antes as pessoas que não falavam começam a ter voz ativa. Então os leitores que num primeiro momento se comunicavam com as redações só
via cartas, a sessão de cartas dos leitores, era o único momento em que havia essa comunicação maior entre jornalista e leitor e público. Os leitores agora estão no exato momento que estão vendo lá os tweets dos diferentes portais de notícia, já dando a sua opinião, o seu pitaco, criticando reportagens, falando que matéria é essa que vocês estão publicando, não tem nada a ver. E, por causa disso também, as pautas vêm mais pelos leitores, que no fundo são os maiores interessados. A imprensa sempre estava escrevendo tendo um leitor como seu público potencial, seu público-alvo. Mas ela não conhecia bem esse público, conhecia por algumas pesquisas publicitárias, pesquisa da área de marketing. Agora é possível sim conhecer quem é esse leitor, quem é o leitor do seu jornal, quem é o seu telespectador. É aquele que naquele exato instante está tweetando, criticando, sugerindo. Então, no fundo, o jornal acaba virando algo até mais bem planejado, pode se planejar melhor, uma vez que está chegando a pauta ali. Interessante dois comentários aqui para a gente pensar, né? Primeiro, assim, eu nunca tinha pensado, pensei agora te ouvindo, né? O que mostra assim, uma certa tendência. Eu acabei vamos dizer, além de professor aqui da PUC, hoje em dia eu acabei, vamos dizer assim, me criando uma parte do meu trabalho, né? Eu inclusive cuido do Twitter, @PUC_SP, que é o Twitter da própria PUC, né? Da nossa universidade. Mas é engraçado o que você falou, eu nunca tinha percebido. Eu sempre fui um leitor de leitores nos jornais. Por exemplo, principalmente o Jornal da Tarde, eu nem sei se hoje em dia ainda tem, ele tinha uma seção, primeiro na página 3, depois passou para a página 2, que era uma seção de reclamações, né? Onde o leitor reclamava de uma compra de um produto ou de uma informação errada que ele leu tal, e tinha direito à resposta e à tréplica, né? O Jornal da Tarde tinha uma organização boa disso, e eu, por exemplo, eu gostava de ler. Engraçado, às vezes era a primeira coisa que eu lia no jornal, né? A hora que eu começava, tinha tempo para dar uma folhada no jornal, eu gostava de ler. Talvez fosse já assim, uma antecipação de gostar desse tipo de... É muito bom ter o exemplo, que depois para vocês entenderem a novas mídias digitais, pensarem numa coisa muito mais ampliada do que era a sessão de cartas, que até hoje ela é pequena no seu espaço físico, e Twitter, Facebook e outras redes são enormes, né, com muitos milhões de pessoas postando ao mesmo tempo. Uma segunda coisa que você falou, que de certa forma eu concordo, mas eu sei que há uma polêmica em torno, né? Vamos dizer, as pessoas que tentam, de certa forma, se defenderem, né, em relação ao que está acontecendo, né, é aquela questão, como é que fica o jornalista que é o profissional, né, como você, que foi para a Inglaterra, estudou, né, você vai continuar tendo um papel nessa história. Uhum. Não sei se de papel, mas pelo menos um papel na história. Pois é, eu divido a categoria hoje em dois exemplares, que não necessariamente são excludentes, que é o jornalista de papel e o jornalista 2.0. O jornalista de papel ainda tem a mentalidade século XX, ou seja, leitores aqui, jornalistas neste espaço distante dos leitores. O jornalista 2.0 sabe que todos estamos em interação, todos estamos interagindo uns com os outros, e por isso, mais do que nunca, ele tem que ouvir os leitores. Até porque, no fundo, a empresa quer vender jornal, concorda? A empresa quer que cliquem no site, o rádio quer que as pessoas sintonizem a sua estação. Exato, isso é como funciona o comércio, como funciona a dinâmica empresarial. Então, você ouça esse leitor, ouça esse ouvinte, para saber o que ele está interessado em procurar e tal. O grande problema é que as pessoas durante muito tempo, viveram nessa estrutura engessada. O leitor é para ler, né? Leitor, olha só, é aparentemente passivo. Obviamente vai ler, refletir, debater no espaço público, na esfera pública, mas em tese não teria uma ação diante daqueles que estão escrevendo, os jornalistas ou os donos de jornais. E por causa dessa estrutura engessada, quando surgem as redes, primeiro você tem os grupos de discussão. E aí tudo bem, você discute com seus colegas, seus amigos, seus pares. Então ali está bem focado, bem fechado. Depois vem os chats, mas no chat você pode ser anônimo ou não, né? Depende do seu interesse no chat, obviamente. Mas quando nós temos plataformas extremamente refinadas,
que é o caso das redes sociais, do Twitter e do Facebook principalmente, em que tem chat, em que tem a sua identidade, em que tem vários tipos de discussão, grupos de discussão, comunidades, murais. Ou seja, você tem todo o direito de ter voz ativa. E mais, as pessoas podem ler o que você está escrevendo, não necessariamente vão ler. Mas então isso faz o quê? Faz que a rede fique cada vez as pessoas mais conectadas e todas potencialmente com direito à voz. Então o leitor pode sim interferir na produção dos portais de notícia, dos jornais, a ponto de a notícia do dia seguinte ser diferente daquela que o editor pensou da forma jornalista de papel. Se ele for 2.0, ele vai estar atento ao que as pessoas estão dizendo nas redes, ele vai medir a temperatura da tuitosfera para avaliar, olha, aqui tem coisa, né? Aqui esse Yorkshire agredido aqui, isso aqui é a capa. Esse aqui é o grande destaque, porque está todo mundo falando desse Yorkshire agredido. Vamos ao vídeo, vamos ver esse vídeo. E quando o jornalista é realmente de papel, impresso, como que a gente vai reproduzir essas imagens, né? Vamos pegar imagens do YouTube, vai ficar em péssima resolução. Como dar o approach no impresso de algo que está rolando ali no online? Então, são desafios mesmo para quem trabalha com o jornalismo 2.0. E por que eu digo que são não excludentes? Porque quem é de papel pode sim passar por essa transição para ser 2.0. Mas é que a gente repara é uma grande resistência. Uma grande resistência. Ah, não, uma coisa é impresso. Até nas próprias redações, Folha de São Paulo, Estadão, as equipes de impresso ainda são muito mais valorizadas do que as equipes de online. Só que a própria tendência do público é recorrer à internet. Claro que você tem que ter conexão, tem que ter banda larga, tem que ter 3G e tal, e isso ainda vai muitos anos até que todos estejamos igualmente incluídos digitalmente. Porém, é a tendência, não tem como fugir dessa. Agora, é interessante, porque se a gente pensar historicamente, né, que o nosso Nova Estela, o surgimento do impresso, né, do livro, depois do jornal, das revistas, né, voltando à questão científica, né, talvez, sem exagerar, tenha sido a maior ampliação na participação planetária, né, não é nem só numa região do mundo, né, à medida que isso aí foi, à medida que os navios foram, as naves aí foram as galeras atravessando os oceanos e levando o impresso, né, o impresso ele não viaja por satélite, ele viaja, hoje em dia pode por avião, mas naquela época era de navio, né, bibliotecas atravessavam. Quando a família real veio de Portugal em 1808, ela trouxe a biblioteca que até está lá no Rio de Janeiro, o Gabinete Real, que é maravilhosa, tudo. Então, de certa forma, a gente pode ver que o impresso foi uma das bases, né? Não estou dizendo que vamos ser determinista, é uma única coisa, mas tem muita coisa que aconteceu em 1500, né, desde a descoberta das Américas, que por si só já são novos mundos no horizonte, né, até novas formas de comercialização, estruturas de poder, né, da realeza para as democracias, as repúblicas contemporâneas e tudo. Mas eu tenho certeza que o papel do livro impresso nessa história, né, foi muito forte. E foi justamente o papel de ampliação, né, que, aliás, voltando à tua questão, quando você falou falta banda larga, né, no caso do Brasil, no nosso país, eu conheço bem pela minha experiência em divulgação da leitura, ainda falta o impresso. Talvez em alguns lugares tomara que a gente pule, né, quer dizer que de repente com os tablets na mão das crianças via governo federal, a gente consegue, pela banda larga, né, o cara de repente ter acesso a toda uma literatura que, coitadinha da cidade dele lá no Tocantins, nunca tinha aparecido. Não tinha aparecido, né? Podia ter aparecido, mas não apareceu. Né? Eu pessoalmente fui lá e comprovei, e aqui no interior de São Paulo também, for para lá da tua terra lá, Brasília, tá cheio de lugar onde esse espaço da leitura, né, onde a informação, periódicos, jornais, revistas deveriam estar disponível. Tem cidades que não tem banca de jornal, né? Tem uma cidade que, uma época eu consegui uma parceria aqui para distribuir para 100 cidades do interior de São Paulo um kit da editora Abril, uma grande editora, que a cada 3 meses mandaria para mim, para as cidades, uma caixa com todas as super interessantes, Veja e tal, que é uma revolução para a cidade. Escolinha, ensino médio, a população da cidade, né? E o problema é que tinha que ser via distribuição comercial que eles tinham
para aquela cidade. E tinha algumas que tinha que mandar para a cidade vizinha e alguém ia buscar o pacotão, porque ela não tinha a banca naquela cidade, né? Pra você sentir o nível de a dureza que a gente tem. Porém, é interessante, eu digo, porque tudo isso foi a democratização via o empréstimo. E o que você está dizendo agora é que é o contrário, né? Quer dizer, essa democratização ela tinha essa característica meio vertical, principalmente na questão do jornalismo, do controle da informação, né? Exato. E agora a gente estaria, então, na tua opinião, entrando num outro patamar de democracia, de participação? Ao menos potencialmente. Não necessariamente porque você esteja munido de mais informações, você vá tomar decisões politicamente mais sábias. Isso é a tese, né? Mas sempre tem os interesses envolvidos, como as empresas de comunicação vão atuar, por exemplo, em períodos eleitorais. Mas parece que as ditaduras, por exemplo, não estão se dando bem com as redes, né? Ah, não, sim. Não se dão mesmo bem com as redes, tanto é que nós tivemos aí como os manifestantes da Primavera Árabe atuaram, especialmente lá no Egito, e o pessoal da blogosfera muito atuante. Muito atuante. Você que é uma pessoa por dentro das mídias, né? Às vezes eu sei de muita gente aqui na PUC, em São Paulo, não. Nova Estela você entra no site do canal universitário, assiste, daqui a pouco assiste em Marte, né? Então, assiste onde chegar o sinal, né? Como é que foi a relação das mídias com esses fenômenos da Primavera Árabe? Bom, do ponto de vista mais micro, assim, para a gente entender. E continua. Não necessariamente não houve o determinismo tecnológico, como eu falei. Não foi, muita gente disse na época, tá vendo? O Facebook originou a Primavera Árabe. Até eu participei de uma conferência em Londres, em março do ano passado, que o diretor comercial do Facebook no Reino Unido, a capa da apresentação dele, a primeira página da apresentação dele era uma foto da Primavera Árabe e um loginho do Facebook, como se estivesse diretamente relacionado o Facebook à Primavera Árabe, e não foi isso. Havia um descontentamento, uma insatisfação com o governo, por exemplo, do Mubarak, no Egito, há muito tempo, né? Porque ele já estava lá há 3 décadas e se perpetuando como ditador e tal. Então, o que aconteceu? Os egípcios que já tinham acesso às redes e que utilizavam, como nós nos anos 90, os grupos de discussão para discutir governo, falar mal de alguma coisa, debater privatização e tal, faziam a mesma coisa, debatiam, falavam mal do governante, do governo, dizendo assim, não dá. Havia lá também muitas tensões relacionadas ao policiamento, questões de insegurança, no Egito, não só Cairo, mas em outras cidades. E até que os próprios internautas, e é por isso que eu sempre digo que é o tal do social shaping da rede, a forma como as pessoas utilizam as redes, eles notaram, nós estamos aqui conectados, debatendo essa situação do Egito, vamos fazer alguma coisa na prática offline. E aí começaram as manifestações. E vamos para a rua. E a blogosfera do Egito também muito atuante, criticando, acompanhando, indo e blogando, não tweetando, né? Indo e blogando mesmo, a ponto do The Guardian apontar a Zenobia, que é uma jovem egípcia, uma mulher egípcia, como a melhor fonte de informação, a fonte de informação mais fidedigna do que estava acontecendo na Primavera Árabe. Porque o que ela fazia? Ela assistia a tudo que estava acontecendo pela Fox News, que é um canal controverso por natureza, mas também outros jornais, ela acompanhava e mostrava os vídeos todos e dizia, olha, não é isso que está acontecendo, olha o que o meu celular detectou, olha o que eu gravei lá na rua. Então, assim, sem dúvida, o fato de a juventude egípcia estar conectada, estar nas redes, isso ajudou, mas a insatisfação já existia há muito tempo, já era imperante no Egito. Então, esse foi mais ou menos um quadro bem assim... E depois, por exemplo, por causa da Síria, aliás, que não acabou, né? A história está aberta. Eu lembro que acho que eu li que durante a Educoparte, aqui em São Paulo, tinha alguém que era da Síria e que fez um apelo assim, mandem celulares para a Síria, né? Para saber o que está acontecendo lá. Porque os celulares, exatamente, como a gente não consegue mandar jornalistas, né? Porque não pode, ele estava bloqueado, não sei, acho que continua bloqueado, né? Ela falou, manda celulares, porque os celulares na mão das pessoas
podem ser as fontes do que está acontecendo, né? Isso, Zé Luiz, altera completamente também o sentido do jornalismo tradicional, porque as pessoas viram jornalistas. Quando o internauta está lá gravando um incêndio, ou um prédio caindo no Rio de Janeiro, ou um bueiro explodindo, aquele vídeo vai circular às redes, aquele vídeo não vai ser mais imagens do cinegrafista amador transmitidas pela Record ou pela TV Globo. Vai ser o próprio internauta, o próprio cara que estava lá com o celular dele, que tem um canal no YouTube, ele vai lá baixar o vídeo e vai circular. Então, nós temos agora um exército de jornalistas cidadãos, tendo tecnologia, estando no ato, no momento, onde está acontecendo o negócio, um fato, todos nós podemos ser jornalistas. A contribuir, entendeu, com o processo das redações. E é por isso que, assim, os meios de comunicação tradicionais, muitos já estão abertos, né? Vai aqui, mandem seu conteúdo, né? User-generated content, tudo que você gerar, você me manda e tal, vamos filtrar. Só que o próprio tsunamis, terremoto no Japão no ano passado, quanto material não circulou, não caiu nas redes, e agora todo mundo fez, né, um ano. Muita gente usou os vídeos amadores feitos por quem estava lá no evento, japoneses e tal, turistas. Então, assim, isso dá um pouco do retrato de como a imprensa está mudando, está cada vez mais aberta ao usuário, à força do que era antes só um leitor e hoje já é um produzuário, é um produtor de conteúdo. E a gente não tem muito tempo, mas tem um tempinho ainda, aquela pergunta que muita gente que está nos assistindo deve fazer. E esse jornal, então, eletrônico, né? Que não é vendido lá na banca de jornal, não chega na minha casa de manhã, mas eu entro lá na rede, Google, e acho, né? Quem paga isso? Quer dizer, você é um jornalista, né? Tem as equipes aí, infelizmente, quer dizer, a gente não come o byte, né? A gente precisa... Você entende? Quer dizer, quem paga essa... Que é o grande debate, né? Se o jornalismo deve ser gratuito ou não. Se tantos produtos estão aí na rede disponíveis, livre, informação é livre, né? Você dá um Google, você tem acesso à informação. Se é uma informação precisa, correta, você tem que avaliar e tal. E jornalismo, é gratuito? Qual é o futuro? Eu acho que, assim, pela pegada da rede, ainda mais no Brasil, deve ser gratuito, deve ser informação ali para quem tiver. Agora, pois como produzir um conteúdo de qualidade se ele é de graça? Aí você, como jornalista ou como dono de um empreendimento jornalístico, tem que avaliar os interessados, então investidores nesse tipo de empreendimento. E acho que todas as marcas, não sei se todas, mas as marcas de respeito, elas têm interesse em anunciar em veículos de comunicação dessa nova era, né, veículos digitais, e que tem um conteúdo de qualidade. Então, possivelmente não, com certeza há empresas muito interessadas em bancar esse jornalismo de qualidade levado de forma gratuita às pessoas, entendeu? Então, essa é uma das possibilidades. Agora, tem também qual é o futuro desse jornalista, né? São tantos jornalistas formados aqui em São Paulo, não sei quantos são, mas lá em Brasília era mais ou menos 1.000 por ano. 1.000 jornalistas por ano. Então, existe um mercado assim capaz de absorver esses jornalistas? Possivelmente só em redações, não. Aí tem assessorias de imprensa, aí tem aquela história, então o salário vai ser baixo, já que tem tantos jornalistas saindo. O que vai contar aí é o trabalho desse jornalista, qual é o selo de qualidade pessoal dele. E tem a grande expressão do André Deac, que é um dos fundadores da Casa da Cultura Digital aqui de São Paulo, que é o copyleft. O que ele faz? Ele não cobra das pessoas que nas redes distribuírem o conteúdo dele, fotos, textos, mas ele pede que deem um crédito. Então você copyleft, né? Você deixa ali o crédito e aí clientes vão em busca, olha, esse cara tem um conteúdo bom, faz fotos boas, tem textos bem interessantes, vamos contratá-lo. Esse é um dos caminhos para o jornalista que pode atuar não para uma empresa especificamente, ou porventura pode, mas de forma mais independente. Tem gente falando nos Estados Unidos que isso aí é quase que uma passagem do tempo do direito autoral, né? Da pessoa vender o seu conteúdo e tal, para ela vender a presença que ela tem na rede. Isso. Quer dizer, e essa presença é interessante, porque significa que às vezes a pessoa coloca um conteúdo na rede que, na retweetagem, no caso do Twitter, ele perde a origem que é ela, né? Uhum. Mas, no fundo, as pessoas acabam identificando que veio daquela fonte. Daí ela coloca no dia seguinte, né? Vai começando a se tornar uma presença forte que acaba
agregando esse valor, né? O Sim. valor isso no mundo, talvez não só jornalístico, mas principalmente também no mundo editorial, começa a surgir essa questão, né? Como é que você vai remunerar as coisas que estão viajando, né, pela net. E a gente poderia aprofundar muito esse tema, focando no tema da questão da publicação científica, né, que é uma outra questão, tem grandes grupos que dominam, e recentemente aí um matemático iniciou um movimento para o pessoal não publicar mais nesses grupos, porque depois para você baixar é caro. Você fazer o download dos artigos é 30 libras e tal. E deu certo, né? Primeiro porque dos 30 já baixou para 16 e vai baixar mais ainda, e já começam a surgir alternativamente pessoas montando portais. Aí foi o pessoal da biologia que organizou, tudo planetariamente, né? Para você poder publicar, existirem referis, quer dizer, terem pessoas que vão examinar se o teu conteúdo é de valor ou não, vão dar um rate para ele, mas vai estar, inclusive nesse caso, quem não tiver rate também fica publicado. Você lê o que você quiser, né? Bacana. O rateado e o que está embaixo. Diego, novamente o tempo da televisão, esse é rápido também. Vai terminando, eu acho que a gente conseguiu fazer umas reflexões interessantes e ao mesmo tempo, eu gostei do que você falou, quer dizer, a gente indica quase que uma situação que você tem um tipo de jornalista, outro tipo de jornalista, que é típico de situações onde a gente está no mundo em transformação, e realmente o jornalismo de amanhã a gente já não sabe. O nosso Nova Estela em breve vai estar no YouTube, então esse programa também poderá ser assistido em qualquer época, em qualquer momento na rede. Nova Estela Ciência e Debate, vai terminando mais um programa, esperando que o nosso bate-papo aqui, nossa discussão, possa ter colaborado para que a gente reflita sobre a origem dessa situação que o mundo vive, com tanta novidades, né, tecnológicas e humanas, né, e que mais uma vez, como aconteceu lá no tempo, né, da Renascença, no final da Idade Média, a visão de estrelas novas no céu, no universo, permitiram novas ideias, novas formas de pensar, e que o mundo se transforme e a gente encontre o caminho para o futuro.